o que eu disse lá na época, que eu fico muito contente de ver assim, a plateia repleta, de estar participando de um evento sobre acervos fotográficos, porque esse tipo de evento é raro, né? A gente sabe como é raro. Então é muito bom, mais uma vez, assim, acho que a promoção desse tipo de evento é sempre muito feliz, eu acho. A gente vê aí pela quantidade de gente interessada, né? Bom, considerando a natureza do encontro, por um lado, e por outro, aproveitando também a presença dos colegas que trabalham, né? Somado a isso, também sei que vocês estão muito cansados, então eu vou ser assim, bastante objetiva, juro. O meu slide é só um, né? É isto aqui. Então, em 15 minutos, eu optei por apresentar algumas questões que hoje estão na minha cabeça como, digamos, importantes, considerando os meus anos de trabalho em arquivos fotográficos, que eu considero importantes serem pensadas e estudadas, eu acho, né? Então, na verdade, isso talvez seja uma agenda mais para mim, para eu tentar organizar essas questões de uma forma mais aprofundada. Mas eu quis, então, apresentar, até para, quem sabe, aproveitar aí a presença dos colegas, né, e a gente debater um pouco. A primeira delas aqui, né, uma discussão sobre a natureza diversa das formações documentais fotográficas e seu impacto na aplicação de metodologia de tratamento, me parece hoje uma questão pouquíssimo abordada e bastante importante. Os arquivos são formações documentais distintas de outras tantas no mundo. São distintas por quê? Porque os arquivos possuem determinadas características, né, presentes, padronizadas, que os constituem e que vem diferenciando esse tipo de conjunto de outros, né? Mas eles são um tipo, dentre outros, né? Isso um ponto importante. Outro ponto importante, as nossas instituições de guarda de acervo, e aqui são arquivos, centros de documentação, museus, bibliotecas, elas possuem, pela história de desenvolvimento institucional dessas instituições, conjuntos documentais distintos, tá? Agora, evidentemente, arquivos estão mais em arquivos, não é? Coleções estão mais em centros de documentação, bibliotecas, mas eventualmente temos lá as nossas formações documentais distintas, nos arquivos e nos centros de documentação, que é o que nos interessa, que é o que me interessa aqui, né? Então, dito isto, nós, quer dizer, quando eu digo nós, os profissionais que trabalham, arquivistas, documentalistas, historiadores que trabalham na organização, penso que é importante hoje estarmos atentos para podermos identificar, diagnosticar a natureza do material que temos em mão para tratar. Parece uma coisa óbvia, mas está longe de ser trivial, né? Por quê? E se tratando de acervos fotográficos, porque as fotografias têm uma economia de produção muito própria, seja em arquivos estrito sensu, seja em outros tipos de formação documental, coleções, por exemplo, tá? Isso significa que muitas vezes o produtor produz as suas fotografias no âmbito das suas atividades, das suas funções, mas as produz de forma autônoma, contrata gente de fora, as acumula separadamente nos seus setores de comunicação social, não é? Nos setores de difusão. Isso é muito comum ver em empresas que trabalham, que têm, né, fotografias. Quando esses materiais chegam a nós, como diz o nosso querido professor Upiano, né, aposentadas, porque é isso que nós fazemos, trabalhamos com documentos já aposentados, quer dizer, eles já cumpriram a sua finalidade, não é? Durante o seu ciclo de vida documental, né? E eles estão agora nos arquivos permanentes, né? E existe um fosso entre eles, às vezes, entre significados daquela produção, daquele circuito, daquele consumo, e o que nós temos hoje para trabalhar, não é? Então, considerando esses fatos, né, as fotografias e os acervos fotográficos nos colocam questões diversificadas, não é? Então, entre você ter fotografias integrantes de arquivos estrito sensu, isso acontece, fotos que estão lá, integrantes a outros documentos, que vieram juntas, que também às vezes estão meio separadas, mas vieram no mesmo bolo. Isso é uma situação. Existe uma outra situação que são coleções, né? Aquilo que os manuais tradicionais nos colocam bastante claramente como reunião artificial de documentos, né? Por vontades muitas ou por decisões arbitrárias do colecionador,
né? Isso também nós temos. Mas me parece que entre o céu e a terra nós temos também outras variedades. Extratos de arquivos, por exemplo, né? Arquivos que já foram precarizados, digamos assim, e que hoje a gente tem uma parcela, não tem tudo. Outra situação, arquivos estritamente fotográficos. Não porque eles tenham sido gerados assim, mas porque eles não chegam assim. São arquivos ou de fotógrafos, ou até de empresas, ou até de instituições, que hoje nós temos apenas a face fotográfica de um registro documental de uma atividade, de uma função exercida ao longo do tempo. Por exemplo, como encarar tudo isso, né? Então, uma questão importante para pensarmos. Esses arquivos fotográficos, eles são arquivos? Numa visão talvez estritamente, né, falando de arquivo, talvez fosse um contrassenso, né? Mas não me parece que eles sejam também coleções. Se nós encararmos a coleção dessa forma, reunião artificial, etc., ou seja, uma coleção de cartões postais, ela não é exatamente igual do ponto de vista de formação documental, né? Não é igual a um conjunto documental fotográfico que veio de uma função, de uma atividade exercida ao longo do tempo e que a gente não tem ainda as conexões totais. Isso me leva ao segundo ponto, que é o contexto arquivístico versus o contexto de produção, de formação documental, abordagens para arquivos e coleções, né? Por que eu penso assim? Bom, os trabalhos hoje mais recentes sobre acervos fotográficos, começando pelo trabalho pioneiro do André, não é? Ainda em 2000, tese dele de doutorado, advogam essa ideia, né, da importância da contextualização do documento fotográfico dentro dos fundos, né, documentais. Porque a prática, todos nós sabemos, era de separação, separar para entender, né? Separa a documentação fotográfica para poder entendê-la de uma forma que você possa entendê-la dentro dos seus atributos de conteúdo, intrínsecos, etc. Então é um processo diferente, um processo de tentar integrar, reintegrar no contexto arquivístico. O contexto arquivístico, hoje, também, ele vem se pavimentando. Essa ideia de contexto, está todo mundo falando, a Nobrad, ela aposta nisso, né, as novas regras de descrição, e a gente tem uma clareza e uma definição, eu diria que é um troço muito novo, né, mas a gente já consegue entender, bom, essas imagens foram feitas pelas mesmas intenções administrativas, ou as mesmas intenções pessoais, né, que outros documentos, vamos articulá-las, vamos tentar entender, né, a vontade de produção da imagem antes ou em paralelo, né, a entender o que ela significa do ponto de vista de conteúdo, não é? E por outro lado, se por um lado a gente está discutindo mais essa questão do contexto arquivístico, eu chamo a atenção para os arquivistas e documentalistas começarem a pensar também nos contextos das coleções. O que eu vejo são coleções totalmente pulverizadas e totalmente descontextualizadas. Assim, é arquivo, então bacana, vamos tentar. Coleção é coleção. Coleção a gente cataloga, né? Acho que coleção a gente cataloga, acho que arquivo fotográfico eventualmente se cataloga. A questão não é essa, mas isso é pouco, não é só isso, né? As coleções também têm contexto, que é evidente que são diferentes os contextos dos contextos que motivam e que propiciam o surgimento de arquivos, né? Mas as coleções têm história, elas têm ligação com produto e produtor, né? Essa é a grande ligação dos arquivos, produto e produtor, o significado aí que é importante, essa ponte. As coleções fotográficas também precisam, né? E oferecermos esse produto para o usuário, não é? De uma coleção bem organizada, identificada, etc., e com dados contextuais sobre ela, só vem a qualificar esse trabalho. Mas isso me parece também um desafio, né? Um desafio teórico, metodológico, que ainda precisamos avançar, ainda precisamos discutir, né? O que eu advogo aqui? Primeiro, que é do nosso interesse, é do nosso trabalho organizarmos arquivos e coleções fotográficas. E precisamos estar instrumentalizados, preparados, para diagnosticarmos a natureza do material que temos nas mãos, para melhor proceder a um trabalho metodológico que se justifique, que se legitime, que você possa, então,
ao final, poder explicitar suas intenções e por que você organizou daquele modo para o seu usuário, tá? Isso me leva ao terceiro ponto, né, que é a organização de fotografias integrando-as ao restante do fundo arquivístico, né? E como eu acho que isso hoje é um desafio. O contexto arquivístico, a defesa do contexto arquivístico para as fotografias, né, pressupõe o trabalho integrado. Se nós pensarmos na NOBRAD hoje, a NOBRAD, embora não esteja falando claramente de classificação, é uma norma de descrição, mas ela é toda estruturada em função do seguinte enunciado dado, né? Todos precisam classificar de forma a conectar, porque senão você não consegue descrever assim, né? Isso está dado. Então é uma norma de descrição, mas que aponta para uma norma de classificação, né? E o Sérgio até comentou hoje, né, mais cedo falando da NOBRAD, as obrigações da norma. Eu gostei dessa, né, a norma nos coloca obrigações, né? Mas como é que a gente faz face a essas obrigações? Para mim é um desafio. Como integrar? Como integrar algo que é separado há décadas? Se nós olharmos para o desenvolvimento das nossas instituições arquivísticas, desenvolvimento institucional, né, elas foram se desenvolvendo de forma a separar e especificar, né, as expertises, né? Então nós temos as instituições no Brasil e no mundo separadas por setor iconográfico, setor textual, setor disso, setor daquilo, muito por gêneros, etc. Isso é tradicional, isso veio com a constituição das próprias instituições, não é? Então hoje integrar o fundo, para mim é integrar equipes com formações diferentes, equipes que não sabem trabalhar em conjunto e que precisam começar a fazer esse exercício. O que é integrar fotos aos arquivos em funções e o que é achar as funções das fotos? Não é? Prestarmos atenção para os desafios e para os percalços, não é? Muitas vezes a documentação textual, aquela que é tradicionalmente mais clara em relação a funções e atividades, nos dá o panorama geral e a gente vai botando as fotos ali. Tá? Então, não permitindo uma voz às fotografias. É evidente que as fotos não falam, né? Quando eu digo voz, tem que ter trabalho ali para fazer as fotografias trazerem conexões. Mas, por exemplo, atentar que às vezes fotos podem sugerir funções que os documentos escritos não apontam. Algumas funções que só foram realizadas em fotos e não em documentação textual. Isso é um dos pontos. Outro ponto que eu vejo como um desafio, um problema nos arquivos pessoais, porque nos arquivos institucionais é menos problemático perseguir funções antigas, enfim, relacionar. Né? O que dizer das fotos pessoais? As fotos tiradas no domínio do privado. Né? Como tentar atribuir funções? Isso tudo vai impactar nos trabalhos da NOBRAD, nos trabalhos de classificação. Então, um outro problema bastante interessante para pensar. Né? Para finalizar, o quarto, que eu trago aqui como uma ideia, que não é minha, mas que hoje eu advogo assim, como algo importante, interessante para a gente pensar, quem trabalha com a cena de forma geral e de forma fotográfica em particular, que é esse auxiliar metodológico fantástico, que é a realização de entrevistas sobre o conjunto documental. Qualquer manual de foto você vai achar lá. Quais são as fontes para você identificar? O próprio acervo, revistas e jornais, outros acervos, entrevistas com pessoas, para identificação. Eu não me refiro a isso. Embora isso seja fundamental. Entrevistas com pessoas que vão identificar nomes, retratados, eventos, etc. Né? O conteúdo das imagens precisa ser identificado. Quando eu falo dessas entrevistas, é que cada vez mais eu acho que os arquivos precisariam instituir programas de entrevistas sobre os arquivos, de informantes sobre os arquivos, os informantes que podem nos informar sobre economia de produção de foto, como o serviço fotográfico de uma instituição foi sendo desenvolvido ao longo do tempo. Isso é o que eu vejo lá na Fundação Oswaldo Cruz. Nós temos 100 anos de produção fotográfica e que a gente tenta
achar esses nós aí, tenta entender como é que esse serviço se deu, para poder entender as formas com as quais as fotografias se apresentam, né, dos trabalhos. E eu vejo que um bom método auxiliar para ajudar na identificação de contextos arquivísticos, de contextos de coleções, é essa iniciativa, esse movimento de fazer entrevistas com informantes que podem até identificar conteúdos, mas não necessariamente, né? Eles devem ser escolhidos pela sua possibilidade de identificar percursos de formação documental, lógicas de acumulação ou de produção no tempo, evidentemente guiados pela nossa entrevista, guiados pelo nosso questionário, pelo nosso roteiro. O roteiro de quem já estudou a documentação, né? Já tem uma noção geral do que se tem, né? E já sabe os pontos que quer aprimorar. Então, voltando para terminar a minha fala, a arquivista Sue McCamish, australiana, ela esteve aqui há 2 anos atrás no Brasil, e ela falou uma coisa assim que eu não esqueci, achei muito legal, que talvez possa ilustrar bem o que eu estou dizendo. Os arquivos, ou essas formações, não só os arquivos, mas as formações documentais distintas que nós temos aí no mundo, né, eles são, por um lado, produto de intenções, enfim, né, ou de intenções claras mesmo, né, ou formações mais ou menos naturais do ponto de vista das instituições. Você precisa constituir documentos, arquivos e acumular, porque você precisa viver num mundo que tem relações civis e de negócios e financeiros, enfim, né? Então, por um lado, essas formações são isso, produto, mas por outro também elas são produto da contingência da vida, ou das contingências da vida. Os arquivos que nós, preservadores, não produtores, nós preservadores, que trabalhamos com os arquivos históricos, esses conjuntos que nos chegam, eles são o resultado dessas coisas combinadas. Pode ter sido um arquivo estrito sensu, do tipo orgânico, bom, ele foi vilipendiado ao longo da sua custódia e nos chegou dessa forma, e a gente tem que encará-lo assim. Os manuais, eles não falam dessa realidade. Os manuais, eles dão, são excelentes, mas eles trabalham sempre com o ideal. Então, nós é que precisamos avançar na teoria e na metodologia arquivísticas, né? De forma a podermos, com maior qualidade, lidarmos com essas formações diferenciadas. Obrigada pela atenção.